Cumprimento aqui a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui gravar novamente um vídeo que eu havia até gravado, mas não consegui enviar para lado nenhum. Eu sei que é um impedimento, né, do diabo para impedir a gente falar as coisas, as verdades, né? O diabo vem para impedir, que aí ele só vive com a mentira. E nós precisamos viver com a verdade. E aqui eu quero falar a respeito da verdadeira origem do Natal. Eu fui indagado por um jovem essa semana, hoje mesmo, né? E eu falei, não, eu vou gravar um vídeo e já mando, né? Sobre isso. Rapidamente aqui eu quero comentar sobre isso. Que nós temos o costume, né? A humanidade, o Brasil, o mundo, comemorar o Natal no dia 25 de dezembro, falando que é o nascimento de Jesus. E, na verdade, Jesus, a Bíblia não fala que ele nasceu em 25 de dezembro. Na verdade, a Bíblia nem relata a data que Jesus nasceu. E observando a Bíblia, nós podemos saber que não é o mês de dezembro, porque no mês de dezembro, lá com os judeus em Israel, em Jerusalém, quando era o mês de dezembro, era um mês muito frio, muito chuvoso. E naquele tempo que Maria e José foi para Belém para fazer o censo, né, que foi pedido ali pelas autoridades lá, para eles fazerem o censo, que é o nosso IBGE hoje, né, a contagem das pessoas. Então, eles foram para Belém e lá Jesus nasceu, né? E nessa época, nesse tempo em Belém, naquelas redondezas, era tempo frio, tempo chuvoso. Então, não haveria como uma liderança pedir ao seu povo para estar caminhando para lá e para cá, né, fazendo esse trabalho de censo, de IBGE, de contagem do pessoal, no tempo de chuva. Para começar, nós pensamos assim, né, e é uma realidade. Então, também fala sobre, em Lucas capítulo 2, quando os anjos apareceram para os pastores que estavam no campo. Né, a Bíblia fala que em Lucas capítulo 2, verso 8, havia naquela mesma comarca, ao redor ali de Belém, onde Jesus nasceu, havia pastores que estavam no campo, guardando suas ovelhas durante a vigília da noite, seu rebanho. Mas aí nós vemos que no tempo chuvoso, como que eles estariam com esse rebanho no campo? Como que eles estariam ali? O povo tinha o costume, o povo judeu, de no tempo de 2 meses antes do tempo chuvoso, guardar, fechar os seus rebanhos, para que eles não ficassem ao relento, né? Então eles esperavam o tempo chuvoso passar, 1 mês, 2 meses que fosse, para depois voltar os seus animais para o campo. E assim era também, né? Porque também tem uma referência em Esdras, quando fala aos homens que se contaminaram com as mulheres estranhas lá, e fala no 9º mês. O 9º mês para eles é o nosso dezembro, é o nosso calendário aqui do Brasil. Não é igual ao calendário judaico, calendário onde Jesus viveu, é diferente. Então nós sabemos que não é uma realidade que Jesus nasceu em dezembro. Nós temos orientação pelo Espírito Santo de Deus, né? E temos uma história verídica dos estudiosos, e na Bíblia fala também sobre este homem, que é chamado de Nimrod. Este homem viveu, era até mesmo bisneto de Noé, se não me engano. Ele viveu no tempo, em Gênesis capítulo 10, verso 9, você pode ler o seu nome. Nimrod era um caçador, era um homem poderoso. Foi ele que começou a construir aquela torre de Babel, que Deus destruiu ela. Foi ele que edificou a cidade de Nínive também. Né? Então a Torre de Babel é a Babilônia, né? Hoje significa o mundo. Então esse Nimrod, ele tem uma história muito feia, né? Porque ele casou com a própria mãe. Ele casou com a própria mãe e morreu prematuramente, e a sua mãe colocando ele no sepulcro, né? Lá nesse sepulcro nasceu uma árvore, um pinheiro, que é usado para o Natal hoje. E então ela ordenou, né, ela fez um decreto ali
para que todos pudessem, né? Ela propagou essa doutrina da reencarnação perversamente, falando que todos deveriam levar ali os presentes para Nimrod, naquela árvore, quando ele fizesse a data do seu aniversário de nascimento. E a data de nascimento de Nimrod era 25 de dezembro, né? E então, ali começou essa história. E Nimrod se tornou um deus pagão, o deus Sol, que eles falam, né? O deus Sol, que era comemorado no dia 25 de dezembro, porque ali foi plantado por esta mulher perversa, que era mãe e esposa desse homem. E todo mundo levava no seu dia de nascimento um presente para ele e colocava naquela árvore que estava no seu túmulo. E ele foi constituído como Deus Sol. E nós sabemos que esta festa só começou a ser introduzida após o início da formação daquele sistema de hoje conhecido como Igreja Romana, né? Catolicismo. Então a Igreja Romana pegou esta data que era reconhecida para o Deus Sol, né? E colocou como se fosse o nascimento de Cristo Jesus. E nós sabemos pela história e biblicamente nós conhecemos que existiu esse homem realmente, que ele era um homem perverso diante de Deus. E essa data foi reconhecida como o nascimento de Cristo, sendo que o próprio Jesus nem falou do seu nascimento, né? O próprio Jesus nos ordenou a lembrar da sua morte, a morte do Senhor. A palavra do Senhor, nós participamos da Santa Ceia, porque é uma ordenança que Jesus falou: lembra de mim, faz isso em memória de mim, como se fosse, lembra da minha carne que foi rasgada, do meu sangue que foi derramado, né? Quando vocês participarem deste corpo, deste sangue, simbolizando, vocês estão memorizando a minha morte, lembrando do que eu sofri, do que eu passei por vocês. Jesus não comentou nada do seu nascimento, ele comentou da sua morte, que nós devemos lembrar da sua morte, porque é na morte de Jesus que nós alcançamos a libertação. É na morte de Jesus que o diabo foi derrotado. Aleluia. É na morte de Jesus que o diabo foi destruído, na sua ressurreição. No nascimento de Jesus, ele não relatou nada para que nós pudéssemos celebrar. Nós celebramos e agradecemos a Deus porque Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Mas não tem nenhuma data relacionada. E, infelizmente, eles colocaram essa data, numa data de um Deus pagão, porque o diabo planeja essas coisas para receber adoração. Então o diabo planejou essa data, que já era de um Deus pagão, que era dele mesmo, de Satanás, do diabo, para que ele mesmo recebesse a adoração do povo nessa data. Quem se curva diante de um presépio no Natal, pensando que está curvando diante de Jesus, está curvando diante do inimigo. Então nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o império, os governos humanos, né, estão aí na exploração econômica e toda idolatria e ocultismo. O Papai Noel, por exemplo, também é uma doutrina pagã, é um símbolo pagão, é uma lenda que começou com um monge que era muito amado, chamado Nicolau, né, no século 50. Ele foi venerado pelos gregos, latinos, e foi colocado como esse velhinho do Papai Noel, e um velhinho que nunca morre, né, o símbolo do Natal. Se é Jesus que nasceu, que eles falam em dezembro, por que eles colocam um velhinho, um Papai Noel no lugar, né? Então, tudo isso aí, nós entendemos hoje que nós estávamos adorando um Deus falso. A árvore de Natal é o que aconteceu, que eu estava dizendo. Foi introduzida na época aí, né, por este Deus Sol, porque nasceu um pinheiro na sua sepultura e a mãe dele declarou que todos levassem presente para ele naquela árvore de Natal, quando fizesse a sua data de nascimento. E aquelas guirlandas, aquelas coroas que eles colocam nas portas para todo lado, são coroas que colocam assim em sepulcros. São origem pagã também. Velas que se colocam também são de origem pagã, que eles colocavam nesse mesmo túmulo de Nimrod, né?
Então, tudo isso aí, irmãos e irmãs, alguém que está me ouvindo, você que vai ouvir, são doutrinas pagãs, ensinamentos pagãos. Então, nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor, que nós venhamos a nos purificar destes ensinos pagãos, né, desses aprendizados pagãos. Se nós somos tirados do mundo, nós não podemos mais. Lá em Jeremias capítulo 10, versículo 2 e 3, o Senhor falou: não aprendais o caminho dos gentios, não viva mais, porque os costumes deles são vaidades. Se nós somos tirados de lá, nós não somos mais gentios agora, somos servos de Deus, somos igreja do Senhor, então não vamos participar dos costumes dos gentios. E o Natal é um costume dos gentios, um costume pagão que não agrada o Senhor. Então, se você está, nós precisamos adorar a Deus com a nossa consciência, com a certeza daquilo que estamos fazendo. Então, tenha misericórdia de você mesmo, da sua alma, da nossa alma. Vamos procurar pedir ao Senhor direção, graça, porque Deus é Espírito. E a Bíblia diz em João 4:24 que Ele deseja, Ele importa. Ele espera que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus não aceita mentira, Deus quer a verdade, é a verdade que importa para Ele. A mentira Deus não aceita. Então nós precisamos viver na verdade, andar na verdade, aprender a verdade. Tudo que nós fizemos que era mentira, deixamos para trás, pedimos misericórdia. Quando conhecemos, fomos revelados pelo Espírito Santo, que não nos deixa enganado, porque não há engano nele. Então, que venhamos arrepender dos nossos pecados, arrepender daquilo que praticamos, pedir misericórdia a Deus e ensinar a cada um a verdade. Porque a Bíblia diz que nós precisamos falar a verdade com o nosso irmão. Então, eu estou falando a verdade aqui para você que está me ouvindo. O Natal é uma doutrina pagã. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, nossa família, né? Quantas vezes eu já coloquei árvore de Natal, já acendi luzinha na minha casa, eu gostava de fazer isso, né? Mas depois que o Espírito Santo me revelou, nos mostrou, abriu a minha mente, eu não posso fazer isso. Como que eu vou fazer uma coisa que eu sei que eu estou adorando um inimigo da minha alma, para destruir a minha alma? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Um abraço a todos.